Eu gostava muito de sair. A minha vida era muito chilo, muito chilo. E naquela altura eu já estava a caminhar então para um mau caminho mesmo. E desta feita eu depois conheci um grupo de amigos e que já fumavam até lhamba. E nós começamos então a andar com esse pessoal. E nós começamos também a experimentar o que é provar uma bebida alcoólica e também já a fumar. Então já começamos a experimentar aquilo tudo. A nossa vida era mesmo só ficar fora de casa, porque já estávamos a começar a apanhar o ritmo das saídas. Aquilo era saídas atrás de saídas. Era muita festa, muito ambiente. Ambiente que não professa mesmo a Deus. E eu já estava a caminhar nesse rumo. Mas, eu caminhando nesse rumo, eu fui parar num quintal. E neste quintal eu encontrei então um irmão obreiro da Shekinah. Mas eu não ligava, eu passava sempre com as minhas primas, calção curto, estamos a ir para a ilha, estamos a ir chilar. E ele sempre olhava para mim, falava-me sempre de Jesus. Olha, tu tens que te converter, porque Deus quer salvar a tua família através de ti. E eu ignorava ele, porque eu já pertencia a uma igreja e a minha família também pertencia a essa mesma igreja. Eu dizia a ele, eu não estou a precisar disso, porque eu também tenho a minha igreja. Mas eu não ia com frequência na igreja. Já não era aquela pessoa de ir mesmo na igreja, não, estou na igreja, não. Porque o caminho já era diferente. Então eu ignorava as palavras dele. Ele foi insistindo, mas eu sempre ia levar a minha vida conforme eu queria levar. Como a minha mãe trabalha no hospital, então eu tinha muito tempo livre. Eu ficava praticamente sozinha na minha casa, porque sou filha única. Então não tinha ninguém para me dizer, não, não sai. Eu dizia, é a filha da Paula Seixas, mas o bairro é quem cria. E eu estava me criar sozinha na rua. Então, depois de eu ouvir os conselhos dele, eu tomei uma decisão e decidi vir então para conhecer a igreja. Antes de vires para a igreja, o irmão disse que queria resgatar a si e a sua família. Certo, foi isso que o irmão disse. O, Foram essas o, o, palavras. o que é que o mês de março diz para a sua família? O mês de março na minha família era um mês muito complicado. A gente sentia muito medo do mês de março porque na minha família todos os meses de março morria sempre alguém e a nossa vida era assim. Quando chegasse o mês de março, nós já sabíamos, vai morrer alguém. A gente já ficava com medo do mês de março porque estávamos a acabar como se fosse mesmo água. Eram muitas mortes atrás de mortes. A minha mãe tinha 8 irmãos e nesse momento só ficaram duas porque todos faleceram. Então, óbitos na minha família era uma coisa que era já habitual, era constante. Quando eu ouvi o conselho deste irmão, eu vim e coloquei os meus pés na igreja do Deus Vivo Shekinah. E na altura havia apenas, era praticamente só um beco, a igreja não estava assim. Então havia muitos cultos proféticos, havia muitos cultos de libertação. E eu gostei da palavra, gostei do poder e eu permaneci e comecei a vir para a igreja. Mas mesmo vindo para a igreja, eu não estava completamente aqui na igreja, porque eu pegava mesmo às sextas-feiras ou quinta. Eu tinha inimizade com os cultos de quinta-feira. O irmão convidou a nossa irmã a estar aqui na igreja. Certo, irmão A Ian. irmã começou a frequentar os cultos, Certo. mas infelizmente a nossa irmã não obedecia aquilo que eram os ensinamentos do homem de Deus. Certo. Mas por conta desta desobediência, qual é a consequência que a irmã viveu por conta dessa desobediência? O que aconteceu? Olha, é, praticamente eu vinha cá para a igreja. Mas eu quando vinha para a igreja já saía de um outro local. Porque eu saía normalmente às 5, 6 horas da discoteca, ia tomar um caldo ou uma sopa, depois vinha para a igreja. Já chegava na igreja cansada, mas vinha. Vinha mesmo desta forma. Depois de um tempo, metade de um tempo, eu fiquei grávida da minha primeira filha. E aí começaram os tormentos. Era muito tormento, muitas noites mal dormidas, muitos pesadelos, muitos ataques.
Aí eu comecei a entender, na verdade, as palavras que aquele irmão falava para mim. Porque eu não tinha noção de como era essa coisa de bruxaria. Eu vivi na própria pele. Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, eu sangrei praticamente até os 7 meses de gravidez. Mandaram-me ficar de repouso, eu tinha que ficar com os pés para cima e tudo mais. Eu ia fazer ecografia, mas não dizia nada. Tanto é que já fui expulsa da sala do médico, no Centro Médico Souza, lembro. E o doutor disse: Tu estás a gozar comigo, como é que tu vens para aqui fazer ecografia e tu não estás grávida, menina? Eu saí daí a chorar porque eu tinha 7 meses e eu já sentia movimentações no meu ventre e a minha barriga já estava então a desenvolver. Depois disso, eu continuei a passar pelos mesmos problemas. Chegou então praticamente o 8º mês e eu decidi tentar novamente então ir fazer a ecografia. Eu disse: não, dessa vez eu vou porque eu não posso continuar assim nessa incerteza. Normalmente quando tu vais lá para a sala tens que tomar então, beber água. Naquele dia eu levei uma garrafa de água ungida que eu adquiri aqui na igreja e fui. Quando o médico olhou para mim e perguntou: menina, já bebeste água? Eu disse: sim, já bebi água, mas eu tinha que beber 1 litro de água. Eu menti o médico. Depois disso eu entrei para a sala e ele fez a ecografia e ele ficou admirado com o que ele viu. Ele disse: minha filha, me perdoa mesmo, tu estás grávida e vais ter uma menina linda, só após de eu ter bebido então a água ungida. Quer dizer, o mesmo médico que no 7º mês expulsou a nossa irmã do hospital porque alegadamente a nossa irmã não estava grávida. Certo. E atenção, igreja. 7 meses de gravidez com sangramentos constantes é sinônimo de que a nossa irmã perdeu a gravidez. Mas a irmã já frequentava a nossa igreja, recebeu uma orientação, bebeu a água ungida. E quando chegou no 8º mês ou no 9º mês, o bebê ressurgiu e a irmã deu à luz. Amém, irmão. Só para que conste, a menina que esteve aqui a louvar para nós é a menina que supostamente estava morta desde o 7º mês. Quer dizer que houve uma ressurreição na vida da nossa irmã. Igreja aplaude. A nossa bebê agora está ali, grandinha. Tá sim, irmão Yanga, e tenho mais um testemunho além desse. Quando chegou então o momento de dar à luz, eram por volta das 3 da manhã, quando no telhado da minha casa caiu uma coisa muito pesada e a minha bolsa estourou. Eram por volta das 3 horas e aquilo começou a sair. Eu fiquei na minha casa até 18 horas, sem ir para o hospital. Quando cheguei na maternidade, a doutora disse que eu tinha que correr rapidamente para o hospital porque é como se o peixe estivesse fora d'água, porque todos os líquidos então já tinham saído. Eu, quando cheguei no hospital, deparei-me com primeiro um parteiro, depois uma parteira, mas pareciam pessoas que vieram mesmo para complicar. E tudo ficou muito complicado naquele momento, quando essas duas pessoas entraram então para cuidar de mim. Eu mandei uma mensagem na minha mãe para me despedir então, dizendo que já não tinha mesmo mais força, que chegou o tempo que eu tinha que partir. Para morrer. Para morrer, sim. Eu estava a me despedir porque eu senti uma presença mesmo naquele lugar. Mas havia uma atividade cá na igreja, então o papá mandou as pessoas trazerem pano, esses panos de Congo que as mães usam. E estava aqui a minha irmã Maura e a minha mãe. E depois de receberem a minha mensagem, elas falaram com o papá e o papá ungiu aquele pano. Lá a Maura foi com a minha mãe, chegaram na maternidade. A minha mãe fez tudo por tudo para entrar na sala, depois deixou-me aquele pano. E olhou para mim e me disse: tu não vais morrer, tens que ser forte. E eu agarrei naquele pano e mordia com os dentes o pano. E eu sentia uma força dentro de mim. E naquele momento eu senti que já não estava sozinha.
E eu disse que eu não deixaria o Deus confundido, eu não seria morta para ser vendida na bruxaria. Naquele exato momento entrou uma outra senhora, ela olhou para mim e disse: Olha, tem alguém que mandou me vir ter contigo. E essa pessoa disse-me que tu és uma mulher muito forte e corajosa. Então levanta dessa cama, vem comigo. E ela levou-me numa maca, começou a então a tocar o louvor no telefone dela. E ela fez um parto muito bonito para mim. E eu dei à luz à minha filha, no nome de Jesus. Mas no período da manhã, a minha mãe tem influências no hospital. Tentamos então procurar a doutora. Até hoje ninguém encontrou aquela doutora. Quer dizer que ela foi mesmo enviada pelo homem de Deus, pelo Deus dessa casa, para me guardar e a minha filha. A igreja aplauda no nome de Jesus. Yes. Irmã Tunis, para uma jovem que tinha a vida perdida, tinha a vida voltada às festas, à bebedeira e outros males, para hoje ser uma jovem ressuscitada, transformada, que serve na obra de Deus através deste grande ministério, qual é a mensagem que a irmã gostaria de deixar a quem nos acompanha aqui na sala e aos amados que nos acompanham por via desta live? A mensagem que eu deixo é que tudo na vida é questão então de decisão. Quando tu sabes que tu estás num mau caminho, andas com pessoas erradas, tu tens que ter a coragem dentro de você de então cortar essas pessoas. Não importa qual é o sentimento que tens por essa amizade. Não, ele é meu amigo, é minha amiga. Você tem que decidir se afastar dessa pessoa e percorrer um novo caminho para que Deus faça graça na tua vida. Este é o conselho que eu deixo para os irmãos que nos assistem nesse momento na live e para todos os irmãos aqui presentes na igreja. Irmã Tunis, nós acreditamos em milagres. Yes. E para aqueles que não acreditam em milagres, qual é a mensagem que a irmã tem a deixar para eles? Para aqueles que não acreditam em milagre, eu deixo a seguinte mensagem: que passem a criar fé dentro de vocês, porque há um mundo sobrenatural do outro lado que a gente desconhece e temos um Deus criador que então muda a história de cada pessoa e que você pode ser também uma pessoa que próximo ano ou no outro ano estará sentada aqui neste lugar para poder contar o teu testemunho, porque os milagres acontecem. Yes, milagres acontecem. Igreja, aplaudam no nome de Jesus. Yes. Irmã Tunis, eu tentei, eu fui muito breve, porque eu sei que há muita coisa que a irmã gostaria de partilhar e que eu gostaria de ouvir, mas infelizmente o tempo não nos perdoa. Assim sendo, eu quero convidar a irmã Tunis a se levantar. Certo. E eu quero lhe agradecer, permita-me lhe dar um abraço. Yes. Irmã Tunis, muito obrigado. Muito obrigada, Podemos irmão tomar o Yanga. nosso... Igreja, vamos aplaudir a nossa irmã Tunis.